Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, graça e paz para você. Eu sou o Padre Kenny e eu tenho uma palavra de bênção para a sua vida nessa quarta-feira, hoje, dia de São João Batista. A igreja nos presenteia com 2 formulários de missa e eu queria partilhar com vocês um pouquinho sobre o evangelho da missa da vigília que a igreja nos dá hoje. É o evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 5 até o 17, que fala assim: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então, apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa, Isabel, vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje a igreja nos dá esse evangelho da missa da vigília de São João Batista e que dá algumas informações que são muito preciosas para a gente. Nós ouvimos que o pai de João Batista e a sua mãe eram homens muito fiéis a Deus, dedicados ao Senhor. Inclusive, Zacarias, ele servia ao Senhor no templo. E justamente a Bíblia fala pra gente de uma limitação que eles tinham, um problema que eles tinham, uma realidade que eles viviam. Não tinham filhos porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. O problema deles era um problema humano e que eles não tinham forças para resolver, não tinham condições de mudar essa realidade. Mas, meus irmãos, como o anjo fala para Nossa Senhora, para Deus, nada é impossível. Zacarias e Isabel, eles continuaram a vida deles inteira servindo ao Senhor, apesar de desejarem ter filhos, apesar de desejarem ter a sua prole, e mesmo assim, não podendo humanamente, eles continuaram servindo e confiando a Deus. E por isso, quando o anjo do Senhor aparece a Zacarias, ele fala: não tenhas medo. Por quê? Porque Deus ouviu a sua súplica. Certa vez eu ouvi de uma pregadora algo muito bonito. Ela falou assim: às vezes demora anos, demora muito tempo para Deus fazer num instante. Porque, meus irmãos, para Deus nada é impossível. E se a gente crê em Deus, antes de tudo a gente precisa crer nos milagres dele. Porque para Deus ser Deus, ele antes de tudo precisa fazer milagres. Porque um Deus que não faz milagres não é Deus. Por isso que a Bíblia fala ainda que João Batista, aquele que vai ser o filho de Isabel e de Zacarias, ele vai ser grande, mas não diante dos homens, não para o mundo, ele vai ser grande diante do Senhor. E mais ainda, a Bíblia fala que o anjo diz a Zacarias que João Batista, ele vai ser repleto do Espírito Santo. Quando você se recordar, você vai ver que no dia em que Nossa Senhora foi visitar Isabel em Aicarim para ver o seu filho, o que Nossa Senhora faz quando chega testemunhar que a criança que está no seu ventre se remexeu, ele começou a dançar e ficou repleto do Espírito Santo. E aí o anjo diz ainda que ele vai reconduzir muitos povos de Israel ao Senhor. E é justamente essa a missão de João Batista. João Batista é aquele que prepara os caminhos do Senhor, é aquele que arruma as suas veredas para que nós possamos encontrar a Jesus. E com esse testemunho de São João Batista, nós também somos chamados a seguir o seu exemplo e também na nossa vida testemunharmos Jesus
a todos os nossos irmãos. Deus te abençoe e dê o céu.